A sacudidura que vem sobre o povo de Deus é, antes de tudo, um chamado à honestidade espiritual. Não se trata de um castigo arbitrário, mas de um processo pelo qual a verdade vem à tona e o que era apenas aparência cai por si mesmo. Ellen G. White descreve esse movimento como uma limpeza necessária. A verdade provocará divisão e a divisão revelará quem é trigo e quem é joio. Ellen G. White, Primeiros Escritos, Testemunhos para a Igreja. Ela viu que muitos que professam a fé hão de ser expostos quando o caráter for provado. A Bíblia avisa que já é tempo de começar o juízo pela casa de Deus. 1 Pedro 4,17, o que significa que antes do julgamento final haverá um exame íntimo em meio ao próprio povo de Deus. Este é um tempo em que compromissos superficiais e práticas acomodadas serão desmascarados. Antes de continuarmos, confira se você está inscrito no canal. Se ainda não está, se inscreva agora mesmo e toque no sininho de notificações para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um vídeo novo. A causa fundamental da sacudidura é a incapacidade de separar o sagrado do profano. Quando a verdade exige mudança radical, muitos preferem conservar o conforto e a aceitação social. Ellen White foi clara ao apontar que a verdade direta será tida por impopular e que muitos se levantarão contra o que é simples e santo. Ellen G. White, O Grande Conflito, Eventos Finais. Ela advertiu que a sedução do mundo, em suas roupas, entretenimentos e apetites, enfraquece a convicção e corrói a fidelidade. Assim, a sacudidura não surge do nada, é a consequência do afrouxamento moral e espiritual acumulado ao longo do tempo. A sacudidura se manifesta nos pequenos compromissos que se transformam em grandes desvios. A tolerância com mentiras brancas, a permissão do prazer impróprio, a diminuição do zelo pela oração e pelo estudo das Escrituras. Ellen White repetidamente exorta que a religião que não santifica o caráter é apenas uma forma vazia. Ellen G. White, Caminho a Cristo. Quando a prova vier, as decisões acumuladas se tornam um teste e muitos descobrirão terem raízes superficiais. Jesus disse que a palavra que ele trouxe é a espada que divide. Dessa divisão sairá o verdadeiro remanescente. Mateus 10:34, Apocalipse 12:17. Há também o fator da pressão externa, político-religiosa e social, que exigirá do cristão uma postura definida. Na hora em que a obediência pública custar segurança material, prestígio ou vida social, o caráter será conhecido. Ellen White descreve cenas onde alguns, diante de tal provação, renegarão o que antes professaram aceitar. Ellen G. White, Primeiros Escritos. Nesse contexto, a verdade não será uma teoria confortável, mas um princípio que exige renúncia radical. Contudo, a sacudidura tem um propósito redentor. Não é a aniquilação do povo de Deus, mas a sua purificação. Ellen White declarou que Deus permite a prova para que o joio seja separado do trigo e para que o povo seja levado a ser humilde e dependente. Ellen G. White, Testemunhos. A Bíblia também mostra este remédio divino. O crisol purifica o metal e a provação purifica o caráter. 1 Pedro 1:6-7. Assim, o sacudir é um sinal de misericórdia que visa tornar a noiva de Cristo pura para o dia da sua vinda. Se você está gostando do conteúdo, então curta este vídeo, comente, digite seu nome e a cidade de onde está assistindo para que eu possa orar por você. Compartilhe com seu grupo de WhatsApp da igreja e não se esqueça de se inscrever no canal. Vamos juntos buscar o fortalecimento do Espírito e a presença de Deus em nossas vidas. Quem permanecerá de pé nesse processo? Aqueles cuja fé não é sentimental, mas operativa. São os que praticam o que pregam, que confessam Cristo com coragem, que amam a verdade, ainda quando a verdade custa.
Ellen White viu em visão um remanescente que permaneceu firme, com semblantes serenos, sustentados por Deus em meio ao tumulto. Ellen G. White, eventos finais. Esses são os que receberam a chuva serôdia do Espírito e foram fortalecidos para resistir até o fim. Joel 2, o grande conflito. A preparação para não ser sacudido começa em decisões diárias. Primeiro, arrependimento contínuo. Não há reforma duradoura sem confessar e abandonar o pecado. Ellen White exorta que o arrependimento deve ser acompanhado de obra prática de santificação, oração, estudo, serviço e humildade. Ellen G. White, Caminho a Cristo. Segundo, comunhão íntima com Cristo. Quem conhece a voz do Salvador não se deixa arrastar. Em João 15, 4, 5, Jesus afirma que permanecer nele é a fonte de vida. Assim, o verdadeiro fundamento da firmeza não é vigor humano, mas comunhão com Cristo. Terceiro, vigilância contra as seduções sutilmente toleradas. Pequenas concessões espirituais hoje se tornam grandes ruínas amanhã. Quarto, associação com irmãos que encorajam a fidelidade. Ellen White insistiu na importância de ambientes que reforcem a piedade e a verdade. Ellen G. White, Mensagens Escolhidas. Uma comunidade fiel ora, confessa, edifica e vigia. É no calor dessa comunhão que o crente recebe forças para resistir. A sacudidura também tem dimensão teológica. Ela revelará quem verdadeiramente obedece aos mandamentos de Deus e guarda a fé de Jesus. Ellen White foi explícita ao afirmar que a observância fiel da verdade divina será um marcador no tempo final e que a rejeição destas verdades será um sinal de apostasia. Ellen G. White, O Grande Conflito. Não se trata de legalismo vazio, mas de uma obediência motivada pelo amor e pela transformação do caráter. Em muitos relatos visionários, Ellen registrou momentos em que o povo de Deus, após passar pela prova, emergia purificado e mais humilde. Ela testemunhou que o sofrimento seguido de fé produz caráter e esperança. Romanos 5, 3, 4. Os que passam no fogo são integrados ao povo do reino e experimentam uma paz que ultrapassa o entendimento. Por isso, há um convite neste tempo. Abra o coração para a obra do Espírito. Permita que ele revele e remova o que precisa ser removido. Ellen White chama a igreja a buscar a chuva serôdia, a obra final do Espírito que prepara corações para o selamento. Ellen G. White, Mensagens Escolhidas, O Grande Conflito. Essa chuva é acompanhada por arrependimento coletivo e reforma pessoal. Se você está ouvindo esta palavra, pare um instante e examine o estado do seu coração. Escreva nos comentários: Senhor, mostra-me onde preciso ser mudado. Essa pequena ação de humildade pode ser o início de uma verdadeira reforma interior. A sacudidura revela, mas também cura. Ela mostra o que deve ser deixado e abre caminho para o que permanecerá. Além disso, lembre-se das promessas que sustentam os que perseveram. A palavra assegura que o Senhor não abandona os seus. Não te deixarei, nem te desampararei. Hebreus 13, 5. Ellen White enfatiza que a fidelidade traz recompensa. Aqueles que guardam os mandamentos e a fé de Jesus terão o selo de Deus, proteção nas horas finais e a alegria de estar com Cristo. Ellen G. White, Testemunhos, Apocalipse 7, 3. Este selo não é um símbolo externo apenas, mas a inscrição de um caráter transformado. Portanto, viva hoje com a eternidade em vista. Renove seu compromisso, busque a humildade, ame a verdade e apoie seus irmãos. A sacudidura pode parecer temível, mas é a última grande obra de refinamento antes do lar eterno. Se você sente que precisa dessa purificação, escreva agora nos comentários: Senhor, purifica meu coração. Não é apenas uma frase, é um ato de entrega. A sacudidura revela, mas também cura. Ela mostra o que deve ser deixado e abre caminho para o que permanecerá. Finalmente,
Confie que o Senhor é soberano e piedoso. Ele permite o sacudir não para destruir, mas para trazer à tona o que é eterno. Ellen White conclui com esperança. A purificação resultará em um povo pronto para a vinda de Cristo, uma noiva preparada para o seu esposo. Ellen G. White, Primeiros Escritos, O Grande Conflito. Permaneça vigilante, permaneça em oração e deixe o Espírito trabalhar em você, porque o dia da prova prepara o dia da alegria eterna. Amém. Firme até fim. Amado irmão, amada irmã, há uma obra profunda que o Espírito Santo está realizando neste tempo final. Uma obra que não será visível aos olhos descuidados, mas que está transformando o coração daqueles que verdadeiramente pertencem a Cristo. Ellen White descreve a sacudidura como um momento em que Deus permite que tudo o que é superficial, fingido e meramente formal seja removido do meio do seu povo. É o tempo em que os fiéis e os infiéis serão separados, não por aparência, mas por caráter. No livro Primeiros Escritos, página 270, ela escreveu: Perguntei o que significava a sacudidura que eu vira, e foi-me mostrado que ela seria causada pelo testemunho direto, chamado pelo Conselho da Testemunha Verdadeira, a Igreja de Laodiceia. Esse testemunho atingirá o coração dos que o recebem, e os levará a elevar o padrão e proclamar a verdade em sua pureza. Esse é o ponto central. A sacudidura virá quando a mensagem ao coração for pregada com poder, quando a verdade for dita sem medo e sem disfarces, e cada um for confrontado com a necessidade de uma entrega total. Não se trata de uma perseguição externa apenas, mas de uma crise espiritual interna. Muitos que hoje parecem fortes cairão, e aqueles que pareciam fracos permanecerão firmes, porque se apoiam inteiramente na graça de Cristo. Jesus, em Mateus 7, 24 e 27, comparou o verdadeiro discípulo com aquele que constrói sobre a rocha. Quando vêm os ventos e as tempestades, a casa não cai. A sacudidura é exatamente essa tempestade espiritual que testará o fundamento da fé de cada pessoa. Ellen White também declarou no livro Eventos Finais, página 180, o Senhor não purificará a igreja enquanto não houver homens e mulheres que não se separem do mal. Quando os que amam a verdade e a pureza forem purificados, então se manifestará o poder de Deus. Perceba, irmão, que essa purificação não é algo que vem sem dor. Ela corta fundo. É Deus removendo tudo o que impede sua imagem de se refletir em nós. E isso acontece tanto de forma individual quanto coletiva. Neste momento, eu te convido a escrever nos comentários: Senhor, purifica a minha vida e não me deixes cair na sacudidura. Porque esse é o clamor de quem deseja permanecer fiel até o fim. A sacudidura também revelará quem realmente está firmemente ancorado na palavra. Muitos hoje se alimentam de opiniões humanas, de teologias de conveniência, e não percebem que sua fé está edificada sobre areia. Quando a verdade for proclamada em sua pureza, alguns se ofenderão, porque a verdade corta como espada. É o testemunho direto da testemunha verdadeira, e esse testemunho será o divisor de águas entre os mornos e os ardentes. Em Testemunhos Seletos, volume 1, página 181, Ellen White afirmou: muitos terão a aparência de piedade, mas negarão a eficácia dela. A sacudidura separará o trigo da palha. Os fiéis não serão abalados, porque estão firmados sobre a verdade eterna. Quantos hoje estão vivendo uma fé superficial, baseada em sentimentos e não em princípios? Mas Deus está chamando seu povo para uma fé viva, que resista ao fogo da prova. Não é hora de brincar de ser cristão, é hora de estar cheio do Espírito Santo, para não ser levado pelo vento da apostasia. A sacudidura não vem para destruir o povo de Deus, mas para purificá-lo. É como o fogo que purifica o ouro, removendo as impurezas. Em Zacarias 13, 9, o Senhor diz: e farei passar essa terceira parte pelo fogo,
e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus. Meu irmão, minha irmã, entenda que o propósito de Deus não é castigar, mas preparar. Ele está levantando um povo que reflita plenamente o caráter de Jesus. E para isso, ele precisa remover o que é terreno, o que é carnal, o que impede o Espírito de habitar plenamente em nós. Durante a sacudidura, o Espírito Santo operará com poder nos corações que se humilharem diante de Deus. Mas aqueles que resistirem à verdade, que amarem mais o mundo do que a palavra, serão deixados para trás. Primeiros Escritos, página 71, descreve uma cena impressionante. Vi que alguns não estavam preparados para o que está por vir. O anjo disse, preparem-se, preparem-se, preparem-se. Devemos formar hábitos que nos habilitem a suportar o conflito vindouro. Essa preparação é espiritual. Não é simplesmente abandonar o erro, mas abraçar a verdade em sua totalidade. Não é apenas deixar o pecado, mas amar a justiça. O coração precisa ser transformado. E essa transformação só é possível pela rendição total a Cristo. Ellen White também escreveu em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 380, a sacudidura virá e o povo de Deus será testado. Aqueles que permanecerem firmes sob o teste, que não comprometerem a verdade, receberão o selo do Deus vivo. Veja, o selo de Deus está ligado à fidelidade, à obediência e à pureza do coração. Os que forem sacudidos e permanecerem fiéis receberão o selo, enquanto os que rejeitarem a verdade receberão a marca da besta. É uma questão de vida ou morte espiritual. Por isso, querido ouvinte, pergunte a si mesmo, minha fé suportará a sacudidura? Quando tudo que é aparente cair, quando os falsos mestres forem expostos, quando a perseguição vier e o mundo zombar da fé cristã, eu permanecerei fiel? Se você deseja permanecer firme, escreva aí nos comentários. Eu quero permanecer firme na verdade até o fim. O Senhor está chamando um povo que não negocia princípios. Um povo que ama a verdade mais do que a própria vida. Um povo que prefere morrer a desobedecer. Ellen White viu essa cena gloriosa. Um grupo pequeno, mas fiel, que avançava em meio à escuridão com os olhos fixos em Jesus. Esse grupo é o remanescente, é o povo que passou pela sacudidura e permaneceu de pé. Essa sacudidura já começou silenciosamente. Está acontecendo nos corações, nas igrejas, nas escolhas diárias. Cada decisão que tomamos revela a quem pertencemos. Quando escolhemos a santidade em vez do pecado, a verdade em vez da conveniência, o amor em vez da indiferença, estamos permanecendo firmes na rocha. Ellen White adverte em Primeiros Escritos, página 271. Vi que o testemunho direto causará a sacudidura. Alguns não suportarão esse testemunho e se levantarão contra ele. E isto é o que causará uma sacudidura entre o povo de Deus. Os que se levantam contra a verdade, os que se ofendem com a mensagem da purificação, revelam que nunca amaram de fato o Evangelho. O testemunho direto divide, porque revela o que está oculto. Mas aqueles que se humilham, que choram diante de Deus, que pedem limpeza e santificação, esses serão fortalecidos. E o Espírito Santo derramará sobre eles poder e coragem para permanecer fiéis, mesmo que o mundo todo se levante contra eles. Neste momento, repita comigo em voz alta: Senhor, ajuda-me a ser fiel durante a sacudidura. Deus está preparando você para algo maior. Ele está te chamando para uma vida de consagração total. Se hoje você ouve a voz do Espírito te chamando, não endureça o coração. Arrependa-se, confesse, consagre-se novamente. A sacudidura é o último chamado para que o povo de Deus desperte de sua mornidão espiritual. Não há mais tempo a perder. O Espírito de Deus está visitando cada coração, sondando, revelando e limpando.
Fique atento, pois os próximos momentos da história do mundo revelarão quem está verdadeiramente ancorado na rocha eterna. Irmão querido, irmã amada, chegamos ao ponto mais profundo desta mensagem. O momento em que a fé será testada como nunca antes. Ellen White descreve que na sacudidura, o testemunho direto da testemunha verdadeira, aquele que desperta a consciência e corta como espada, separará o verdadeiro do falso discípulo. O povo de Deus será provado diante do universo. Cada pensamento, cada palavra e cada motivação do coração estarão diante do olhar do Senhor. No livro Primeiros Escritos, página 270, ela escreveu: a sacudidura será causada pelo testemunho direto chamado pelo Conselho da Testemunha Verdadeira à Igreja de Laodiceia. Esse testemunho direto não é uma mensagem de condenação, mas um chamado ao arrependimento. É a voz do próprio Cristo dizendo: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Apocalipse 3,15. Jesus não está rejeitando seu povo. Ele está clamando para que desperte, para que volte ao primeiro amor. Mas esse chamado dói, porque expõe o orgulho, o egoísmo e o pecado oculto. Ellen White diz em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 124, quando a reprovação e a advertência vierem com o poder do Espírito de Deus, os que se acharem em terreno falso se levantarão contra ela. Essa reação é parte da sacudidura. Aqueles que não suportam a verdade se afastam, e os que a amam se humilham. Assim o trigo é separado da palha. O Espírito Santo está peneirando o povo de Deus, e esse processo não é suave, é um abalo espiritual. Imagine por um momento o campo sendo agitado, o vento sopra forte e tudo o que é leve, superficial, é levado embora. Somente o grão cheio permanece. Assim é com a igreja. Os que não têm raízes espirituais, os que vivem apenas de aparência, serão levados pelo vento do engano e da apostasia. Mas os que têm a palavra gravada no coração permanecerão firmes. Em Lucas 22, 31, 32, Jesus disse a Pedro: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Essa é a essência da sacudidura. Satanás pede para peneirar o povo de Deus, mas Cristo intercede por aqueles que são seus. O Senhor está orando por mim e por você. Ele não permitirá que sejamos tentados além do que podemos suportar. Agora, escreva aí nos comentários: Senhor, sustenta a minha fé na hora da sacudidura. Amado ouvinte, a sacudidura virá acompanhada de fortes enganos espirituais. Ellen White advertiu que muitos serão enganados por falsas doutrinas, por falsos avivamentos, por sinais e maravilhas que não vêm de Deus. Ela diz em Primeiros Escritos, página 88, vi que o povo de Deus deve estar preparado para resistir aos enganos satânicos. Satanás será permitido para exercer poder sobre os que não estão firmados na verdade. Por isso, é urgente buscar a santificação. Não há como permanecer firme se não estivermos diariamente ligados a Cristo. Ele é a videira. Nós somos os ramos. Separados dele, nada podemos fazer. João 15, 5. A sacudidura também revelará quem realmente ama a verdade, mesmo quando ela fere. Muitos hoje buscam apenas mensagens agradáveis que massageiam o ego e evitam a cruz. Mas o evangelho verdadeiro é feito de renúncia, de arrependimento e de obediência. Ellen White afirmou em Testemunhos Seletos, volume 2, página 67. Os que vivem a vida de Cristo serão os únicos que permanecerão firmes no tempo de provação. Não basta conhecer a doutrina, é preciso viver a verdade. A sacudidura virá para separar os que têm apenas o nome de cristãos daqueles que têm o caráter de Cristo. Pense nisso. Durante o ministério de Jesus, muitos o seguiam por causa dos milagres,
Mas quando ele falou de tomar a cruz, a multidão se dispersou. Apenas um pequeno grupo permaneceu. Assim será no fim. A multidão que hoje canta, prega e professa fé, será peneirada. E só os verdadeiros discípulos continuarão. Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, página 47, escreveu: a provação é parte do processo de Deus para limpar o seu povo. O fogo da aflição é o instrumento de purificação. Você entende o que isso significa? Deus permite que venham lutas, perdas e provações, não para nos destruir, mas para nos purificar. É no sofrimento que aprendemos a depender totalmente dele. É na dor que a fé é refinada como ouro no fogo. Neste momento, feche os olhos e diga: Senhor, mesmo que eu seja provado, não me deixe soltar tua mão. Há uma promessa maravilhosa em Hebreus 12, 27. A palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis, como as coisas feitas, para que as que não são abaláveis permaneçam. A sacudidura removerá tudo o que pode ser abalado: a fé superficial, a religião de aparência, os compromissos duplos, para que só o que é verdadeiro permaneça. Ellen White também declara em Primeiros Escritos, página 71, Deus está provando o seu povo. Muitos estão sendo pesados na balança e achados em falta. Mas você não precisa temer, se o seu coração estiver nas mãos de Cristo. Ele prometeu: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. João 10, 27, 28. Você pode estar se sentindo fraco, inseguro ou até mesmo desanimado, mas saiba que o Espírito Santo é quem te sustenta. Ele está te preparando para permanecer firme quando muitos desanimarem. Durante a sacudidura, o verdadeiro povo de Deus não se esconderá. Ele se levantará com poder, cheio do Espírito Santo, proclamando as últimas mensagens de advertência ao mundo. Será um tempo de testemunho ousado, de fé inabalável e de coragem sobrenatural. Ellen White escreveu em Eventos Finais, página 181. Os que forem purificados pela obediência à verdade receberão o derramamento do Espírito Santo e proclamarão com poder a última mensagem de advertência. Amigo, o Senhor está te chamando para fazer parte desse grupo. A sacudidura não é para te destruir, é para te fortalecer. Deus está te lapidando para ser luz no meio das trevas. Por isso, não tema quando for rejeitado por falar a verdade. Não desanime se for criticado por permanecer fiel. Os que andam no caminho estreito sempre serão provados, mas também serão sustentados pelo poder de Deus. Lembre-se das palavras de Ellen White em O Grande Conflito, página 602. A obediência a Deus é a grande prova de lealdade nesta crise que se aproxima. Enquanto o povo de Deus é provado e purificado, o mundo é provado pela rejeição da verdade. Estamos vivendo esse tempo agora. O Espírito Santo está chamando homens e mulheres para uma entrega total. O chamado é pessoal. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Por isso, neste momento, escreva aí nos comentários: Senhor, eu quero ser purificado e permanecer fiel durante a sacudidura. O Senhor te vê. Ele sabe onde você está. Ele conhece suas lutas, suas tentações e seus medos, mas também conhece o desejo sincero do seu coração de permanecer firme até o fim. E é isso que Ele mais quer: um coração sincero, disposto, quebrantado. E quando o mundo inteiro parecer desabar, quando a fé de muitos se esfriar, os que confiam em Deus brilharão como luzes no meio das trevas. Você está disposto a ser um desses? Está disposto a permanecer firme, mesmo que tudo ao redor vacile? Deus está te chamando hoje. A sacudidura já começou e o tempo da decisão é agora. Escreva aí: Senhor, prepara-me para o que está por vir. Em breve, o remanescente será selado.
Os anjos estão marcando os que suspiram e choram por causa dos pecados que se cometem na terra. Ezequiel 9:4. Seja um desses. Seja alguém que ama a santidade mais do que o conforto. O Espírito Santo está chamando, e aquele que ouve diga: vem, Senhor Jesus. Irmão e irmã, chegamos ao momento decisivo desta mensagem. A sacudidura não é apenas um evento futuro distante. Ela já começou silenciosamente no coração de cada crente. O Espírito Santo está peneirando a igreja, revelando quem realmente tem um relacionamento vivo com Deus e quem apenas mantém uma aparência de piedade. Estamos vivendo um tempo de escolhas eternas, e a cada decisão revelamos de que lado estamos. Ellen White escreveu em Primeiros Escritos, página 270, vi que Deus estava testando o seu povo. Os que amam o mundo, os que amam mais o prazer do que a obediência, não suportarão a prova. Serão separados como palha do trigo. Essas palavras são duras, mas cheias de amor. O Senhor está permitindo o abalo, não para destruir o seu povo, mas para purificá-lo. Quando Deus sacode, é porque Ele quer salvar. Quando Ele expõe, é porque deseja curar. Quando Ele disciplina, é porque ainda ama. E o amor de Deus é tão grande que Ele prefere nos ferir com a verdade do que nos perder com a mentira. A sacudidura, portanto, é o grande divisor entre os que servem a Deus de coração e os que apenas o servem de lábios. Ela expõe as motivações, revela se estamos firmados na rocha ou na areia. Quando a tempestade vier, e ela virá, somente os que estão edificados sobre Cristo permanecerão de pé. Jesus disse em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Cristo é essa rocha, e estar firmado nele significa muito mais do que ser membro de uma igreja. Significa viver uma vida de obediência, oração, comunhão e arrependimento constante. Ellen White reforça essa ideia no livro Eventos Finais, página 180. A sacudidura do povo de Deus virá pela introdução de falsas teorias e doutrinas. Essas teorias superficiais e enganosas minarão o fundamento dos que não estão firmados na verdade. Veja que interessante. A sacudidura não virá apenas por perseguições externas, mas por enganos dentro da própria igreja. Muitos serão levados por doutrinas que parecem verdadeiras, mas que não estão alicerçadas na palavra de Deus. Por isso, é vital que cada um estude a Bíblia e o espírito de profecia com oração e discernimento. Amado ouvinte, talvez você sinta o peso dessas palavras e pense: será que eu vou aguentar? A boa notícia é que o Senhor não deixa seus filhos sozinhos. Ellen White escreveu em O Grande Conflito, página 608. Os servos de Deus, com o rosto iluminado e resplandecente de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar a outro para proclamar a mensagem celestial. Milhares de vozes proclamarão a verdade em toda parte. Aqueles que hoje estão se fortalecendo em oração e fidelidade, amanhã serão as vozes que Deus usará para chamar o mundo ao arrependimento. O mesmo Espírito que sustentou Estevão diante do Sinédrio, Daniel na cova dos leões e os apóstolos diante das perseguições, será derramado sobre o povo fiel nos últimos dias. Ellen White afirma em Primeiros Escritos, página 171. Vi que o testemunho direto produzirá uma sacudidura entre o povo de Deus. Alguns não suportarão esse testemunho e se levantarão contra ele, mas os que o receberem de bom grado darão frutos de justiça. Esses frutos de justiça são os sinais da verdadeira conversão. Não se trata de aparência, mas de transformação. A sacudidura revela o que realmente há no coração.
Os que amam o pecado serão afastados pela força da verdade. Os que amam a verdade abandonarão o pecado. E é aqui que o Espírito Santo começa sua obra mais profunda. Ele não apenas revela o erro, mas também concede força para vencê-lo. Ele é o Consolador, o Purificador, o amigo que nos guia em meio ao caos. Agora, escreva aí nos comentários: Espírito Santo, purifica meu coração e me prepara para permanecer firme. Querido irmão, este é o momento de buscar uma experiência pessoal e verdadeira com Deus. A sacudidura não será vencida com o conhecimento intelectual ou com tradição religiosa, mas com uma vida de íntima comunhão com Cristo. Lembre-se, os que venceram o inimigo não o fizeram por força humana, mas pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Apocalipse 12:11. Eles mantiveram o olhar fixo em Jesus, mesmo quando tudo desabava ao redor. Ellen White disse em Primeiros Escritos, página 279, vi que ninguém poderá participar do refrigério, chuva serôdia, a menos que vença toda tentação e purifique sua alma de toda contaminação. Você entende o peso dessa revelação? O derramamento do Espírito Santo, o poder final de Deus sobre a terra, será concedido apenas aos que forem purificados agora, durante a sacudidura. Os que resistirem ao testemunho da verdade não estarão preparados. Mas aqueles que se humilham diante de Deus, que oram, confessam e buscam diariamente a presença do Senhor, esses serão fortalecidos. Enquanto muitos serão afastados, esses permanecerão. Enquanto o mundo mergulha em trevas espirituais, eles brilharão com a luz do Espírito. Ellen White declarou ainda em Eventos Finais, página 182, os que se acham dispostos a abrir mão do próprio eu e deixar o Espírito Santo moldar o caráter, serão usados por Deus na obra final de salvação. Meu querido ouvinte, a pergunta que o Espírito Santo faz hoje a você é: você está disposto a ser moldado? Porque a sacudidura não é apenas sobre os outros, é sobre nós. Deus está removendo de nossa vida tudo o que impede a plenitude do seu Espírito. Talvez Ele esteja permitindo provações, desentendimentos, perdas, não para te castigar, mas para te purificar. Ele está limpando o coração, ensinando paciência, quebrando o orgulho e revelando a dependência que temos dele. Lembre-se, cada dor que você enfrenta agora pode ser um instrumento de Deus para te fortalecer espiritualmente. Cada lágrima pode estar regando as sementes de uma fé mais profunda. O apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 4:17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. A sacudidura é o prelúdio da vitória final. Após o abalo virá o selamento. Os que forem aprovados receberão o selo do Deus vivo, Apocalipse 7:3. Serão marcados como fiéis e verdadeiros, como aqueles que não se curvaram diante da apostasia. Você quer estar entre esses? Então escreva aí nos comentários: Senhor, quero ser selado e permanecer fiel até o fim. Quando tudo isso terminar, quando a peneira cessar, o povo de Deus sairá purificado como ouro. Os anjos do Senhor se alegrarão, e no céu ecoará o cântico dos redimidos, aqueles que foram fiéis durante a sacudidura e venceram pelo poder do Cordeiro. Ellen White encerra essa visão com uma promessa consoladora em Primeiros Escritos, página 272. Vi o povo de Deus triunfante, vitorioso sobre o mundo, o pecado e o inferno. Seu rosto brilhava com a glória de Deus, e o cântico de livramento enchia o céu. Oh, que dia glorioso será esse! A dor, o sofrimento, a luta e a sacudidura terão passado, e o povo de Deus estará seguro para sempre com seu Salvador. Por isso, enquanto o tempo da graça ainda dura, busque o Senhor de todo o coração. Consagre-se, ore mais, estude mais, ame mais, sirva mais. Deixe que o Espírito Santo te molde. E nunca se esqueça, não há vitória sem luta, mas toda luta em Cristo termina em glória.
Agora escreva aí nos comentários: Senhor, quero permanecer firme durante a sacudidura e ser achado fiel no teu reino. E se este vídeo tocou o seu coração, deixe o seu like. Escreva nos comentários o que o Espírito Santo falou com você através desta mensagem. Compartilhe este vídeo no grupo de WhatsApp da sua igreja e também com seus amigos para que mais pessoas recebam essa palavra. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar as próximas mensagens que Deus me revelou em visão. Cada vez que você compartilha, comenta ou deixa o seu gostei, esta mensagem vai mais longe e alcança mais vidas para o reino de Deus.